Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo, mais uma vez, nos abençoe intensamente. É um prazer imenso, mais uma vez, estarmos assim reunidos na casa do Senhor para guardar o seu dia em cumprimento à lei divina. Nesse momento nós estaremos orando, agradecendo a Deus por este privilégio, por essa graça que Ele nos concede. E após a oração estaremos fazendo a leitura do texto do livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Faremos essa leitura de maneira responsiva após a oração. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, nós, como Tua igreja, como Teu povo, nós chegamos à Tua presença para o louvor e para a glória do Teu santo nome. E assim, ó Deus, alegres diante do Senhor, nós rogamos a Tua graça, rogamos ao Senhor a direção do Teu Santo Espírito, para que Tu possas, ó Deus, nos conduzir neste culto que nós, neste momento, de maneira singela, de maneira simples, mas, contudo, de maneira pura, nós oferecemos ao Senhor este culto, e que ele seja, ó Deus, agradável à Tua presença. Conduz-nos, ó Deus, na leitura da Tua palavra, ó Deus, os hinos entoados, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, as nossas orações, e que Tu possas, ó Deus, também nos abençoar pela edificação da Tua palavra. Nos dá a Tua graça, nós rogamos ao Senhor e Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, porque há acima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia das 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem o burro, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra do Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não matarás, não furtarás. não terás falso testemunho contra teu próximo. Todos juntos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Que Deus aplique Sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem assim se assentar, e assentados de forma reverente, entoemos o hino de número 7. Hino de número 7, Glória à Trindade.
louvado seja o nosso Deus, nesse momento de chamada à contrição. Abramos a nossa Bíblia, Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 2. Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 2. Vou ler também o versículo 15 do capítulo 5 e complementaremos com os versos 1 e 2 do capítulo 6. Assim diz a palavra do Senhor: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, dizendo: vinde, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Amém. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e assim, meus irmãos, mediante Deus, conforme ela nos orienta, reconheçamos que somos culpados diante do Senhor, que somos pecadores, quebramos a lei de Deus, transgredimos a lei do Senhor pelos nossos pecados e devemos, portanto, assim, buscar a nossa restauração diante de Deus, pedir a Ele o perdão pelos pecados praticados, pelas falhas cometidas. Neste momento nós estaremos com esta oportunidade de maneira silenciosa, particular, estarmos orando, confessando a Deus os nossos pecados. E após alguns breves instantes, eu peço ao nosso irmão, o diácono Israel, que nos eleve a Deus com uma oração audível de gratidão a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, Pai, na tua presença estamos, ó Deus, na tua bendição, na mediação de Jesus, nosso Salvador. Essa manhã nós queremos confessar todos os nossos pecados, todas as iniquidades que nos cometido diante de ti. Uma vez que todos nós pecamos, desobedecemos a tua palavra, necessitamos, ó Deus, de nos arrepender, refletir o nosso pecado. Necessitamos, ó Deus, todos os dias, lutar contra os nossos desejos, nossa vontade, e
afastados da tua misericórdia, do teu perdão, da tua salvação. E nesta manhã, em Cristo Jesus, sejamos alcançados, transformados, lavados, santificados, purificados das nossas iniquidades. Queremos, ó Deus, te agradecer desde já, ó Pai, por tão grande salvação, por tão grande misericórdia, por tão grande perdão alcançado, através da morte, do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Ainda ali ele sofreu no nosso lugar e também ressuscitou para a nossa justificação. E hoje nós temos esta garantia, esta certeza do perdão, da salvação e da vida eterna com o Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Nós não merecemos, mas o Senhor é grande em graça e misericórdia. Por isso, louvamos o teu nome neste momento, em nome e para a glória de Cristo Jesus, que vive e eternamente. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, entoar o hino de número 304, a voz do Evangelho. Hino 304, a voz do Evangelho. Neste momento, meus irmãos, de chamada à dedicação, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 3.
versículos 8 a 10. Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10. Farei a leitura e os irmãos acompanharão atentamente. Assim nos diz a palavra do Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, a vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém. Deus, mais uma vez, nos aplique ao coração a sua palavra, que nós sejamos obedientes à palavra bendita do nosso Deus. Devemos ser fiéis ao Senhor, devemos nos dedicar ao Senhor com as nossas vidas, com aquilo que somos e também com aquilo que temos, para a honra e glória do nosso Deus. É importante saber que aqui Deus não está expondo uma barganha conosco, dizendo que seremos abençoados se ofertarmos e se dizimarmos. É claro que isso redunda sim bênçãos para nós, mas Deus aqui não está fazendo conosco uma troca de favores, que apenas devemos ser fiéis. E quando não há fidelidade, também não podemos usufruir da bênção do Senhor. Deus aqui também não está dizendo para nós que quanto mais nós fazemos, ofertarmos, como muitas vezes vemos aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade ensinando, e às vezes extorquindo as pessoas pela fé, tirando delas aquilo que é para o seu sustento, é para o bem da sua família. Não é esse o ensinamento da palavra do Senhor. O que Deus nos ensina é que devemos fazer as coisas conforme a nossa condição, mas fazemos de coração, com generosidade, com voluntariedade. Generosidade e voluntariedade não significa dar aquilo que não temos condições de oferecer e ofertar a Deus. O que Deus quer que nós aqui sejamos fiéis de acordo com a nossa condição, com aquilo que estiver proposto no coração. A oferta é voluntária, é algo que está, é algo que você deve fazer com fidelidade e obediência à palavra do Senhor. Nesse momento, nós, instruídos pela palavra do nosso Deus, iremos entoar o hino de número 61, Ações de Graças. E enquanto estivermos entoando este hino, estaremos também, aqueles que vieram assim preparados, ofertando e dizimando ao nosso Deus. Hino 61, Ações de Graças. Graças
Senhor nosso Deus, vamos nesse momento orar, agradecendo ao Senhor pelas suas bênçãos, pela sua graça em nossas vidas, também consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas depositados neste gasofilácio. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse instante agradecer ao Senhor pelas muitas bênçãos concedidas a todos nós, pela Tua graça, Deus, pelo Teu favor. Nós, pecadores, indignos, ó Deus, da Tua glória, não merecemos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido, mas Tu, como Pai amoroso, tem nos abençoado. E abençoado, ó Deus, a Tua obra, abençoado esta igreja, abençoado esta congregação. E Te agradecemos pelas bênçãos, pela prosperidade que Tu tem dado ao nosso trabalho. Deus, que Tu abençoes a cada um de nós, supra, ó Deus, as nossas necessidades, atende as necessidades da Tua igreja, do Teu povo, para o louvor da glória do Teu nome santo. Nos consagramos ao Senhor as nossas vidas, o nosso coração, nos dedicamos ao Senhor, como também consagramos ao Senhor esses recursos, ó Deus, depositados neste gasofilácio, ó Deus, como uma ação, ó Deus, de obediência dos Teus servos, dos Teus filhos aqui. E que tudo isso, ó Deus, possa ser utilizado para a glória do Teu nome, para o bem da Tua obra. É o que nós te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento de chamada dedicação, abramos as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículos 18 a 25. Hebreus capítulo 13, versículos 18 a 25. A leitura os irmãos acompanharão. Assim diz a palavra do Senhor nesta carta, esta grande carta, escrita para os crentes judeus que estavam dispersos por conta da perseguição. E assim diz a palavra do Senhor: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como os santos, todos os santos. Os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, neste momento, ó Deus, diante da Tua palavra, ora lida, e que será exposta, pregada para nós. Rogamos, Senhor, a Tua graça. Te pedimos, Pai Santo, Pai amado, que Tu fales ao nosso coração por meio dela. Nos edifique, ó Deus,
nos transforme nesta manhã, neste dia, para que nós andemos de modo digno do Teu Evangelho. Ajuda-nos, que Tu possas, ó Deus, nos atender neste dia, suprir as necessidades que temos, ó Deus, preenchendo o vazio que muitas vezes carregamos em nosso coração, que carece, ó Deus, ser preenchido pela Tua palavra. E é isso que nós te pedimos. Para isso, nós rogamos ao Senhor que Tu nos ilumine com o Teu Espírito, para que compreendamos a Tua palavra, sejamos por ela edificados. Para a glória do Teu nome, nós te oramos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o autor desta carta aos Hebreus, como já falamos nas mensagens anteriores, ele não tem aqui o seu nome revelado. Esta carta, ela vai entrar nas Escrituras, no cânon, posteriormente, e uma das dificuldades para isso é que o seu autor ele não se identifica como nas demais cartas escritas pelos apóstolos, como faz Paulo nas suas cartas, onde, de acordo com a literatura grega, o autor de uma carta ele se apresenta dizendo quem é ele, saudando aqueles a quem ele destina esta carta, também apresentando a bênção do Senhor. E não é isso que acontece nessa carta aos Hebreus. Há algumas concepções a respeito da autoria dela. Alguns entendem que Paulo pode ter sido o seu autor, outros entendem que pode ter sido Barnabé, Lucas, um dos autores desta carta. De fato, meus irmãos, a autoria dela não é conhecida por nós, mas isso não é algo que afete a inspiração desta epístola, não compromete a eficiência dela. Ela é de fato sim a palavra do Senhor inspirada, e é esta palavra que traz efeitos para a nossa vida, como esta carta nos diz ali no capítulo 4, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, que é capaz de penetrar em nossas vidas, em nosso coração, de discernir os nossos pensamentos. Este autor aqui nos traz exortações muito fortes, muito contundentes, porque ele escreve para crentes que estavam desanimados, para crentes que estavam sentindo-se desamparados, para crentes que estavam a ponto de abandonar a fé, de sair da nova aliança, de querer retornar para os velhos princípios, para aquilo que já não mais fazia sentido após Cristo ter chegado, ter vindo a esta terra, ter executado o seu ministério terreno e ter morrido na cruz e ter ressuscitado para a nossa justificação. O autor traz exortações muito duras, e aqui no final, nesta carta, nesse capítulo 13, o autor começa a apresentar-se mais, mesmo não tendo aqui o seu nome revelado, mas ele agora traz no final deste capítulo recomendações muito fortes para que aqueles irmãos possam caminhar a esta carreira que nos está proposta. E ele nos traz exortações acerca de necessidades que precisamos preencher. E a primeira exortação que o texto nos traz é sobre a necessidade da oração. Versículos 18 e 19. Orai por nós,
pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. A primeira coisa aqui que o autor diz para estes crentes hebreus e para nós também, neste último ponto desta carta, neste parágrafo aqui, do versículo 18 e 19, é sobre a necessidade da oração, de orarmos pelos nossos guias, de orarmos por nós todos, de orarmos pela obra do Senhor. E ele diz: orai por nós. Ele fala de uma maneira muito forte, muito imperativa. Ele diz: orem por nós. E aqui, na verdade, ele está querendo dizer que esta oração era por ele mesmo, e é de fato uma oração que nós, como igreja, devemos fazer pelos nossos guias, pelos nossos mestres, pelos nossos pastores, por aqueles que nos guiam, por aqueles que nos governam, por aqueles que são autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Devemos praticar este exercício da oração. E a oração, meus irmãos, conforme o texto aqui nos ensina, é algo que emana do amor, emana do cuidado, emana do zelo. Se não tivermos amor, se não tivermos zelo, se não tivermos o cuidado, não temos também este exercício de oração sendo praticado. Orai por nós, orem por aqueles que vos presidem, por aqueles que vos pastoreiam. E ele fala aqui, meus irmãos, que ele não apenas era um guia para aqueles crentes hebreus, não apenas era um pastor para eles, pois esse autor era alguém muito próximo desses crentes hebreus, é o que vamos ver mais adiante. E ele diz que está persuadido, ele está confiante de ter uma boa consciência. Ele está dizendo: aquilo que eu ensinei para vocês, essas coisas que eu vos ensinei, eu fiz com uma boa consciência. Eu fiz para que nós possamos viver de maneira condigna, de maneira honrosa. Devemos viver de uma maneira que seja digna do Evangelho. Portanto, orem por nós, orem por aqueles que vos pastoreiam, orem pelos seus guias. A oração é uma necessidade nossa. A oração é a necessidade que temos não apenas para satisfazer as nossas necessidades corriqueiras, do nosso dia a dia, dos nossos desejos, projetos, dos nossos anseios, mas é algo que deve ser feito, meus irmãos, pela obra do Senhor, por aqueles que têm usado a sua vida, têm a sua vida usada pelo Senhor para guiar, para pastorear, para cuidar da obra de Deus. E como nós devemos praticar esse exercício de oração? O verso 18 e 19 nos responde: rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu seja restituído mais depressa. Aqui o autor da carta aos Hebreus está rogando. Ele está dizendo: eu rogo a vocês, eu clamo a vocês, eu conclamo vocês, para que façam isso e façam com muito empenho, para que eu seja restituído mais depressa. Este autor, ele já conhecia esses irmãos, já conhecia esses crentes hebreus, ele estava distante, e ele aqui tem o projeto de retornar, e ele quer que isso seja depressa. Ele pede aos irmãos que façam oração por isso. Portanto, meus irmãos, aqui nós percebemos que a exortação que nós temos aqui, nesses versículos 18 e 19, é da necessidade da oração por aqueles que nos presidem, aqueles que são os nossos guias, aqueles que são os nossos pastores.
Mas o texto também nos traz uma exortação seguinte, que é sobre a necessidade de nos aperfeiçoar. Versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Veja que aqui o texto está dizendo que devemos ser aptos para fazer o bem. No versículo 21 diz que este Deus, o Deus da paz, o Deus que nos traz a paz, este Deus que com o seu poder ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que Ele nos aperfeiçoe para todo o bem. E no texto original, para o verbo aperfeiçoar, o termo original quer dizer que devemos ser ajustados perfeitamente, preparados, reparados, restaurados. É isso que significa aqui o verbo aperfeiçoar no texto original, é restaurar, é trazer uma condição apropriada, é trazer uma condição em que tenhamos um caráter íntegro diante do Senhor. Mas perceba, meus irmãos, que o autor da carta aos Hebreus também, de forma ricamente teológica, nos ensina como devemos alcançar. O ensinamento teológico ele é intensamente importante para a igreja. Não podemos olvidar isso. Não podemos abrir mão da teologia, de uma teologia correta, de uma teologia que seja fiel à Escritura Sagrada. E é por isso que aqui o autor da carta aos Hebreus, ele começa a dizer como devemos ser aperfeiçoados, como devemos ser santificados pelo Senhor. Ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos aperfeiçoe para todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja toda a glória para todos sempre. Amém. Ele fala de que somente por meio da ação de Deus em nossas vidas, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está dizendo para os crentes hebreus: olhem para Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, porque aqueles crentes hebreus estavam olhando para as cerimônias, estavam olhando para as coisas do passado, estavam olhando para todo aquele ritual judaico, para as coisas que agora já não mais faziam sentido para aqueles que estão na nova aliança. Aquelas coisas eram sombras daquilo que está agora perfeitamente, claramente revelado aqui no Novo Testamento. E ele fala que Cristo, Ele também é o nosso supremo pastor. Ele está dizendo: ora, eu sou para vocês um pastor. E ele fala também no versículo 7, no versículo 17, sobre os nossos guias, lembrarmos deles, imitarmos o bom exemplo na fé, a obedecer também a eles. Mas aqui fala que Cristo, Ele é o supremo pastor, como Pedro fala lá na sua primeira carta, no capítulo 5, que nós, como presbíteros, pastores da igreja, devemos cuidar da obra do Senhor, conduzir as ovelhas que o Senhor colocou em nossas mãos, porque haveremos de prestar contas a Cristo, o supremo pastor das ovelhas. E aqui o texto fala que é por meio de Jesus Cristo, fala do sangue da nova aliança,
Já não era mais para aqueles crentes estarem olhando para o sangue dos cabritos, os novilhos da aliança antiga. Agora olhe para Cristo, olhe para o Redentor de vocês. E quando nós olhamos para tudo isso, é o que o texto está nos ensinando. Tudo isso redunda no cumprimento da vontade de Deus. Opera em nós, como diz a última parte do versículo 21. Opera em nós de forma eficiente, para que nós possamos ser agradáveis diante do Senhor. Como diz, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja toda a glória para todo sempre. Amém. Isso nos leva a sermos obedientes ao Senhor. E perceba também que o texto nos ensina que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o meio. Não podemos ser perfeitos se não for por meio de Cristo. Não podemos ser perfeitos por meio de qualquer motivo, de qualquer outra condição, se não for por Cristo. E é por isso que Calvino nos diz a seguinte palavra: daí, nossas obras, quando são protegidas com o aroma da graça de Cristo, emitem suave fragrância diante de Deus, enquanto que, de outro modo, exalariam um odor fétido. Quando não é por meio de Cristo, nós só conseguimos exalar um odor fétido. Mas quando é por meio de Cristo, conseguimos exalar um aroma suave diante do Senhor. E somente por meio de Cristo podemos ser aperfeiçoados para a glória do nosso Deus. Mas o texto nos aponta uma terceira necessidade também. Traz a exortação sobre a necessidade de suportar a exortação, o ensino, a correção. Versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Suportar o ensino, suportar a correção, a admoestação, a disciplina. E quando nós fazemos isso, nós fazemos por uma prática de amor. E quando o pastor, ele traz o ensino, ele traz a correção, ele traz a admoestação, ele traz a disciplina, ele faz isso por uma prática de amor. O amor do pastor pela igreja não se exprime com palavras tão belas, tão bonitas, mas muitas vezes, ou às vezes, esse amor se representa, se apresenta, se demonstra palavras que às vezes têm que ser duras para trazer a correção. Os pastores precisam exortar a igreja, precisam ser amorosos com a igreja. E muitas vezes, como pastores da igreja, somos amorosos e buscamos trazer palavras para a correção, às vezes para as pessoas que muitas vezes têm as suas dificuldades para conosco. Os pastores não têm de agradar a gregos e troianos. Eles têm de pregar a palavra de Deus com seriedade, sem ressalvas. Precisam ser fiéis a Deus. A fidelidade do pastor não deve ser primeiro ao homem a quem ele prega a palavra, mas ao Deus da palavra. Seja isso agradável ou desagradável ao homem. E é por isso que o autor, ele diz: rogo-vos. Ele está rogando àqueles crentes que suportem a presente palavra de exortação. Suportem isso. E quando ele as palavras, meus irmãos, é porque ele havia sido muito
de áspero em suas palavras, em suas exaltações. Para tirar a sua dúvida, vá lá ao capítulo 5, versículo 11, até o versículo 12 do capítulo 6. Como este autor foi duro com aqueles crentes hebreus, e agora está dizendo, meus irmãos, agora, no final da carta está dizendo, suportem esta presente exortação. Ele está dizendo, meus irmãos amados, a quem tanto preza, eu cuido, eu fui duro com vocês, eu disse essas palavras tão ásperas, para cuidar da vida, da alma de vocês. Como está lá na carta de Pedro, capítulo 5, como falamos na primeira carta, devemos cuidar da alma das nossas ovelhas. E aqui o autor está dizendo, eu fui duro com vocês, com vocês, porque eu não gosto de vocês. Suportem isso. E veja que lá no capítulo 5, ele vai dizer que aqueles crentes ainda eram meninos, crianças, que não podiam ser alimentadas com um alimento mais sólido, mais substancial. Estavam precisando aprender as coisas elementares, mais básicas da fé. E aí no versículo, capítulo 6, ele diz, olha, aqueles que não escaparam anteriormente, por não ouvir a palavra pregada lá no passado pelos profetas, não escaparam, foram para o inferno. E nós, se escapamos da pregação da palavra de Deus, se não obedecermos a palavra de Deus, que escapatória haverá para nós? Lembre aí, se recusarmos a voz do Evangelho, haverá de ser? O que haverá de acontecer conosco? A igreja dos nossos dias não tem amado o ensino, não tem amado a correção, não tem amado a orientação correta. E os pastores modernos não têm amado também a palavra de Deus, não têm sido fiéis à palavra de Deus e não têm ensinado a palavra de Deus com a seriedade, com a honestidade que devem ter. Vemos muitas vezes brincalhões nos púlpitos, piadistas, humoristas nos púlpitos, pastores trazendo psicologia barata para os púlpitos da igreja, e não pregando a palavra de Deus. É que nós precisamos ouvir, é a palavra de Deus, é isso que está aqui. E eu não posso, você não pode, pastor nenhum pode, ninguém pode colocar ou tirar qualquer vírgula do que está aqui. Se é isso que aqui está escrito, é isso que está nos dizendo, e é isso que nós devemos ouvir. O amor, meus irmãos, não nos traz apenas correções, ensinamentos com palavras doces, amáveis, agradáveis. Nos traz palavras fortes, muito duras. E eu sou filho, você é filho, você é filha. Eu sou pai. Aqui tem duas mães. E a gente sabe que muitas vezes com os nossos filhos temos que trazer palavras muito duras, muito fortes, que não vão agradar a eles, mas é para o bem deles. E Deus assim faz conosco. Mas, meus irmãos, o texto também nos traz, e antes de falar desta última exortação, quero falar de informações que o autor traz também aqui nos versículos 23 e 24, dizendo: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai-vos
Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos da Itália vos salve. Aqui nós podemos perceber que o autor parece, de fato, não ser Paulo, né? Não sabemos quem é, mas aqui a gente começa a ter um grande indício de que Paulo não foi o autor. A forma como ele trata Timóteo, ele não chamava Paulo assim, o irmão Timóteo, ele sempre tratava Timóteo de uma forma muito mais próxima, mais íntima, mais familiar. Ele chamava Timóteo sempre de meu filho. Mas esse autor também aqui, ele é muito próximo de Timóteo, e talvez Barnabé, né, possa ter sido esse autor, era alguém próximo de Timóteo também. E ele traz essas informações e diz: ora, Timóteo estava preso, Timóteo foi solto. Uma outra razão que pode não ter sido Paulo é que possivelmente Paulo estaria preso. E quando ele diz aqui, eu quero ver vocês, e no versículo 19 ele diz: orem para que eu possa ver vocês mais depressa. Então, um preso não tinha como fazer esse pedido, ele estava preso. Esse autor também não estava doente, né? Estava numa situação de doença que não pudesse lhe permitir ele ir ver de forma tão breve esses crentes. Mas ele fala assim: saudai também os vossos guias, aqueles que vos pastoreiam. Saudai também todos os santos, aqueles que foram chamados, os crentes. Não são santos como a igreja romana geralmente ensina, como se fossem perfeitos. São os pecadores. A perfeição só alcançaremos na volta de Cristo, quando chegarmos à santificação final. E aí ele diz, e aí a gente não sabe se realmente o autor escreve esta carta lá da Itália, ou se alguns crentes italianos estavam em sua presença. Mas aqui ele fala de saudação, ele fala de que somos santos também, porque fomos santificados, separados pelo nosso Deus. Mas o texto nos traz uma última exortação, é sobre a necessidade de bênçãos. Versículo 25: a graça seja com todos vós. Os versículos 20 e 21 também falam dessa bênção, que diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Lembra que falamos lá na introdução da nossa mensagem que este autor ele não apresenta o seu nome lá na introdução da carta, e nem ali também apresenta a bênção, mas aqui no final ele traz a bênção do Senhor e a necessidade de bênção da igreja sobre esta bênção do Senhor. E diz: a graça seja com todos vós. Essa graça que é o favor de Deus merecido, essa graça que nós não merecemos. E aí nós lembramos do apóstolo Paulo, o espinho na carne, que não sabemos o que é. E ele dizia: Senhor, te rogo que tire este espinho. Dizia para ele Paulo: a minha graça te basta. E aqui o autor está dizendo: experimentem a graça de Deus, experimentem o favor merecido de Deus, sejam fortalecidos, restaurados por essa graça. E aqui ele está dizendo tudo isso que nós falamos para vocês de forma resumida. Essa carta com 13 capítulos, e ele diz que falou de forma resumida. Ele está dizendo que tudo isso é resultado da graça de Deus. Experimente a graça de Deus. E que nós, irmãos, à luz da palavra do Senhor, possamos buscar reconhecer essas necessidades que temos. A necessidade de orar por nós mesmos, de orar pelos nossos guias, de orar pelo nosso conselho,
de orar pelas autoridades espirituais que Deus colocou sobre nós, de orar pela igreja, para que vivamos de maneira digna do Evangelho, para que possamos, irmãos, cumprir com a obra do Senhor de maneira zelosa. Reconheçamos, meus irmãos, também a necessidade de nos aperfeiçoar diante de Deus, e que nós reconheçamos, meus irmãos, também que devemos suportar a exortação, o ensino da palavra de Deus, ainda que esses ensinos e essas palavras sejam tão duras e tão drásticas para nós, mas que também precisamos reconhecer as necessidades da bênção do nosso Deus, da graça do Senhor para as nossas vidas. Que Deus assim, irmãos, aplique sua palavra no nosso coração, nos abençoe para a glória do seu nome. Seu nome é poderoso, seu nome é eterno. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, queremos neste instante de agradecer pela tua palavra em nossas vidas, por estas exortações que o Senhor nos trouxe, nos ensinando que devemos buscar esta prática da oração, de que ela é uma necessidade para nós, ela não é um exercício ocasional, ela não é algo que devemos fazer se acharmos que precisamos fazer, ela é uma obrigação nossa, é uma necessidade, e necessidade é algo que tem que ser suprido, preenchido. Que nós reconheçamos, ó Deus, a nossa necessidade de nos aperfeiçoar na tua presença, sermos agradáveis ao Senhor por meio de Cristo. Que nós reconheçamos, ó Deus, a necessidade também, ó Pai, de suportar o ensino da tua palavra, de amar o ensino da tua palavra. Reconheçamos a necessidade de bênçãos, a necessidade da tua graça. Nos abençoe como tua igreja, nos abençoe como teu povo. Supre, ó Deus, as nossas necessidades. Toma nas tuas mãos os enfermos, trazendo a cura, a restauração, dando força para os teus servos. Aos nossos irmãos, aqueles que estão acamados, tu possa, Deus, afofar o seu leito, como diz a tua palavra nos Salmos. Ó Deus, que tu possas abençoar a nossa terra, o nosso país, neste momento difícil, para que nós possamos superar este momento que tem trazido o medo, tem trazido as preocupações, tem trazido as crises, a saúde, a economia do nosso país. E rogamos a Ti, ó Deus, a bênção, a Tua mão, a Tua providência sobre as nossas autoridades que estão constituídas. Derrama a Tua graça sobre nós, para o Deus da glória. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos, te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos conceda uma semana de bênçãos na Sua presença, para a glória do Seu nome. Um forte abraço para vocês e que nós possamos estar mais uma vez aqui, todos juntos, no próximo dia do Senhor, para assim cultuar ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.